e o impacto na hotelaria, finanças e clientes. Bem-vinda, Marina, para esse assunto vital para todos nós. Obrigada. Prazer. Boa tarde a todos. Eu sou Marina Cansado. Super especial para mim estar aqui. É meu primeiro evento no setor de turismo. E ainda mais porque, quando pequena, eu era aquela criança que a atividade que mais gostava de fazer era pegar um atlas e ficar decorando onde os países ficavam e os nomes das capitais. Então, viajar sempre fez muito parte de mim. Na adolescência, eu tive uma doença muito séria, quase perdi minha vida. E eu lembro ali no quarto, no hospital, eu pensando, né, em todos aqueles países que eu gostaria de ir. E, a partir daquele momento, quando eu superei, né, continuei a viver, eu coloquei como uma meta para mim mesma, né, que eu não só ia rodar o mundo, mas também ia trabalhar para que a gente preserve essas riquezas naturais, né, o nosso patrimônio, não só natural, mas cultural, para as outras gerações, para as futuras gerações. A gente está por um tempo aqui na Terra, né, e a gente não tem o direito de tomar a possibilidade das futuras gerações de desfrutarem, né, do nosso planeta, da nossa casa. Então, eu tomei para mim esse objetivo de vida, de trabalhar, então, com a causa ambiental, focado, né, em como a gente constrói um estilo de vida e de negócios, né, mais sustentáveis, e, por outro lado, de como a gente reduz as desigualdades para que mais pessoas possam desfrutar, experienciar, né, as viagens que, na minha vida, que na minha perspectiva, fazem parte do que é uma vida plena. Então, com esse propósito, né, movida por esse propósito, eu fiz administração aqui no prédio do lado, na GV. Comecei trabalhando com políticas públicas, porque na minha cabeça, naquela época, eu achava que era por meio, né, do governo que a gente impactaria milhões de vidas. E aí fui percebendo cada vez mais que é por meio dos negócios e dos investimentos, né, que a gente precisa transformar a realidade. E acho que isso hoje não só é possível, mas é necessário, né? A gente está num momento de mundo em que a sociedade tem novas demandas, em que a gente tem uma crise climática, que todos os negócios, né, investimentos vão ter que ser parte da solução. Então, não é mais os negócios podem ser parte da solução, eles precisam, inclusive para ter uma licença social, né, para operar. E porque isso também traz muita oportunidade, né? Quando a gente olha as grandes empresas, elas foram moldadas por um empreendedor que foi capaz de se antecipar, né, ou de se conectar com o espírito do tempo e remodelar e transformar setores, negócios a partir dessa perspectiva. Eu acredito que a gente está exatamente nesse momento, e a sustentabilidade é uma das forças que vai moldar todas as indústrias, todos os setores, né, inclusive o turismo. Então, comecei a mergulhar, me especializar em negócios e investimentos sustentáveis, fui sócia da XP, onde ajudei a criar e começar a trazer para o core do mercado financeiro essa visão. E, há 2 meses atrás, me juntei à Future Carbon Group, que é uma empresa global que trabalha desenvolvendo projetos de geração de crédito de carbono e também ajudando, né, todas as empresas dos mais variados setores na sua jornada de descarbonização. Então, como eu vou continuar fazendo negócio, continuar sendo lucrativo, mas reduzindo, mitigando e, se possível, gerando um impacto positivo, né, para o planeta. Então, hoje, minha função aqui ficou falar um pouco de ESG, essas 3 letrinhas que estão reconcebendo o que é pensar e fazer negócio, investimento. Vou falar o que elas significam, né? Mas imagino que vocês todos, ao abrir Valor Econômico, Estadão, Época Negócios, qualquer revista e jornal, cada vez mais estão se deparando com essas 3 letrinhas, porque, de fato, elas são aí pilar desse novo momento de mundo. E fico muito feliz de um fórum, né, tão importante de turismo e tendências estar falando desse tema. Acho que, para mim, foi a mensagem de que é um fórum que realmente está conectado com o futuro e com as adaptações necessárias daqui para frente. Então, vamos lá. ESG é uma sigla, né, que, em inglês, remete a 3 palavrinhas, né? Environmental, né, em português ambiental, social, em português social, e G de governance, né, em português governança.
embora essas 3 letrinhas tenham ganhado, né, espaço no Brasil nos últimos 3 anos, esse termo já é bastante antigo, relativamente antigo, na verdade. Ele foi cunhado em 2004, nesse relatório que foi feito pelo Pacto Econômico Global da ONU, e junto do IFC. E o nome do relatório é Quem se importa ganha. O que esse relatório falava? Ele falava o seguinte: no mundo cada vez mais sistêmico, interconectado, complexo, não dá mais para a gente tomar decisão de negócio e de investimento só olhando para a macroeconomia, então inflação, juros, crescimento, micro, né, economia, então concorrente, preço, demanda. Isso é insuficiente. Por quê? Porque a sociedade está mudando de comportamento muito rapidamente. Então, por exemplo, hoje, né, as empresas precisam ser inclusivas. Então, se você não é inclusivo, você sofre consequências. Exemplo da XP, não sei se vocês acompanharam, mas ano passado soltaram uma foto, né, de um escritório só com pessoas brancas e 3 mulheres, e virou um bafafá. Né? Inclusive, a empresa está sendo processada por não ter diversidade no seu quadro. Né, no caso, um escritório específico associado à XP. Então, o que isso quer dizer? Que cada vez mais a gente precisa integrar as mudanças de comportamento social e as mudanças climáticas, e eu já vou falar muito de como elas afetam, e afetam hotelaria, afetam o setor de aviação brutamente, e todos, né, os setores da economia. Mas o ponto aqui, então, o que é ESG na prática? É como eu mudo o meu processo de tomada de decisão. É como eu passo a incorporar as questões sociais e as questões ambientais na minha análise de risco, para que eu faça uma gestão de risco mais assertiva. E o ponto é que hoje, muitas vezes, a gente ignora alguns riscos. Não significa que eles não estão ali. A gente meio que bota ali debaixo do tapete. Então, o ESG, ele começa a falar, não, eu preciso ter uma visão muito mais sistêmica do risco. E eu também, quando eu passo a olhar para a realidade de uma forma mais completa, eu começo a me dar conta de uma série de novas oportunidades que eu posso ter. Então, outros públicos-alvo, ou como eu posso ir numa próxima fronteira, de repente, né, montando um hotel carbono neutro. O Six Sense está agora inaugurando na Noruega um hotel que é positivo em energia. Então, ele não só gera toda a sua energia, como ele devolve para a comunidade local energia gratuita. Vai ser um hotel assim, fenomenal. Então, como que a gente olha para o que está acontecendo no mundo e traz isso para a nossa tomada de decisão? Então, isso é ESG. Tá? Então, ESG surge no bojo do mercado financeiro e surge no bojo da discussão das principais empresas do mundo. Não é aqui ecochato, não é sustentabilidade desvinculada da realidade dos negócios ou da necessidade de gerar retorno financeiro, inclusive porque só vai ser sustentável no longo prazo se tiver uma geração, se a gente conseguir perpetuar, né, essa geração de retorno financeiro. Então, né, espero que tenha ficado claro e desmistificado um pouco disso. E aí, vamos lá. Então, só reforçando, né, as coisas que ESG não é. Muita gente fala, bom, mas então ESG é eu tirar aqui uma parte, né, da minha receita, do meu faturamento e fazer uma ação filantrópica? Não, não é isso. A gente está falando de como eu tomo melhores decisões de negócio, como eu entendo o que está acontecendo na guerra da Ucrânia e me preparo. Como eu entendo o que está acontecendo na COP e as metas de redução climática de emissões dos países, e entendo o que vai acontecer com o meu setor e tomo uma melhor decisão. É eu entender que nessa década, mais de 50 trilhões de dólares vão passar para as mãos das novas gerações, e as novas gerações estão buscando um luxo minimalista, estão buscando outras coisas, e cada vez mais estão pautando as suas escolhas de consumo na sustentabilidade. Então, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de melhores decisões e não de filantropia. Também não estamos falando só de marketing, né? Embora seja muito legal, e quando a gente faz uma coisa legal, a gente se orgulha e a gente quer dar visibilidade, né? Todo mundo quer ganhar com ESG. Mas tem muito greenwashing, que a gente chama, né? Que são empresas que estão fazendo uma coisa marginal, ou uma coisa que, no final das contas, não muda nada, e fazem um barulhão. Então, e aí isso, né, numa era de rede social, os consumidores, os clientes, né, estão fazendo um escrutínio cada vez maior.
Então, não adianta, né, eu falar que eu sou um hotel super sustentável e o cliente lá chegar no quarto e ter uma garrafa de plástico, né? Então, ele vai botar no LinkedIn, no Instagram, e ainda vai taguear o hotel criticando. Então, todo esse momento das redes sociais tornam esse escrutínio, né, muito maior. Outra coisa, não é uma coisa de nicho, gente. Eu estou falando aqui que 1/3 do que circula no mercado financeiro global, mas que a gente está falando aqui de mais de trilhões de dólares, já estão sendo investidos em empresas, ou pelo menos já estão sendo considerado no processo de investimento essas lentes ESG. Então, isso aqui não é, né, a gente continua a vida normal e tem um ou outro player olhando para a sustentabilidade. Não, a gente está falando que ESG, sustentabilidade, é o futuro, é a próxima etapa da forma de fazer negócios e investimentos. E também não estamos falando que a gente vai ignorar custos ou abrir mão de retorno, né? Por isso que a conversa ESG, ela não é uma conversa do departamento de sustentabilidade. Muitas vezes, né, tem hotéis, e até o próprio CEO do Six Sense falou isso, a gente não tem aqui um departamento, uma área ESG. Isso é conversa do conselho, isso é conversa do CFO, isso é conversa da área de estratégia, né? Isso é conversa da área de estar pensando nos produtos, o marketing. Então, isso tem que estar, de fato, integrado no pensar. E aí, pensando em agências, né, eu sempre fico pensando, né, o quanto não tem espaço para agências se diferenciarem, fazendo seleções, fazendo curadorias de hotéis, de experiências conectadas, né, a esse novo mundo que o ESG propõe. E aí, o que o ESG é? Né? É uma resposta à pressão, e essa pressão não só, né, vem dos consumidores, mas vem dos investidores, né? Eu que trabalhava com investimento e ESG sei muito, que hoje na XP, por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise de uma empresa, a gente não vai só mais fazer uma análise, um valuation. Não, a gente vai olhar, inclusive, ponderar no valuation, na análise de valor daquela empresa, suas práticas ESG. Então, hoje, performance ESG conta totalmente. E, sem dúvida, conta, né, para os investidores internacionais, na hora de investir no hotel, conta para as empresas aéreas abertas em bolsa. Então, a gente está falando aqui disso também com uma resposta aos reguladores, principalmente do setor aéreo, que tem metas muito agressivas, né, para se tornar aí net zero em 2050, mas também para a economia no geral. Então, a gente está falando aqui de se alinhar aos temas do futuro e de estar melhor posicionado para capturar essas oportunidades. Então, dado que a gente precisa mudar por conta das questões climáticas, dado que a gente tem uma geração, uma nova geração, buscando esse tipo de experiência, né, experiências mais conectadas à natureza, experiências mais conectadas às comunidades locais, um luxo, que é um easy chic, não é aquela ostentação, uma comida orgânica, de qualidade. Então, tudo isso pode ser oportunidade, né, de gerar novos negócios e de capturar novos nichos e de capturar novos clientes. Um gerenciamento de risco mais efetivo. Isso aqui parece uma coisa longe, abstrata, mas não é. Nova York, por exemplo, não sei quem de vocês foi lá recentemente, tem aqueles novos parques, com construções de cimento bem altas, cheias de verde. Isso não foi feito para deixar a cidade bonita. Isso foi feito a partir de um plano de mitigação climática para a ilha de Manhattan, que, dependendo de quanto aumente o nível do mar por conta do aquecimento global, pode alagar parte de Manhattan. Então, a gente está falando de parte de Nova York que pode deixar de existir nos próximos anos, se projetos de adaptação não forem feitos. Noruega está tendo que mudar o aeroporto para fazer ele acima do nível do mar. Singapura, a mesma coisa. Holanda, né, que já é uma cidade abaixo do nível do mar, está tendo que se repensar por inteiro. Então, assim, a gente não está falando de coisas aqui distantes, né? E para vocês, né, agentes de viagem, vou dar um número, né? Só em agosto do ano passado, 300 voos foram cancelados por conta de incêndio florestal na Califórnia. Em Chicago, mais 300 voos em um mês cancelado pelas tempestades. Então, a gente está falando que, para quem trabalha com, né, serviço e atendimento de viagem, é um caos. E já se projeta cancelamentos cada vez maiores de voos e atrasos por conta de tempestades, calor. Na Grécia, já estão tendo que mudar o peso e o número de passageiros nas aeronaves, porque quanto mais calor,
muda a densidade do ar, então você que para a aeronave subir, ela tem que ir mais leve. Então eu estou falando de coisas muito práticas, que mudam disponibilidade de passagem, que geram atrasos, que geram, né, uma experiência muitas vezes ruim de serviço. Acabei de voltar de Portugal, cheguei segunda-feira, caos no aeroporto, né? Isso tem vários efeitos. Então, aqui a gente está falando de coisas bastante tangíveis, né? Isso que eu queria mostrar. E por que ESG, né? Falou, putz, Marina, mas você falou que ESG foi cunhado o termo lá em 2004. Por que só virou esse boom agora, né? Isso só é verdade no Brasil, né? A Europa, Estados Unidos já vem avançando bastante nessa agenda. E no Brasil, essa agenda chegou há uns 3 anos. Eu mesma fui fiz uma série de eventos e promovi muito essa agenda. Mas no mundo também, a agenda tomou uma outra proporção. A gente fala, né, que a agenda tomou o mainstream. Era uma agenda mais de alguns grupos e ela tomou o mainstream. Por quê? Por conta de alguns fatores. Primeiro, a materialidade das mudanças climáticas, né? COP26 o ano passado e IPCC foram claros. A gente precisa reduzir em 50% as emissões até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050 para tentar garantir um limite de aumento de temperatura média de 1,5 graus. Por quê? Se a gente for para o 2, que parece, nossa, mas só meio grau de diferença, esse meio grau de diferença, vou dar alguns números, significa que, né, no 1,5 graus Celsius, a gente 17% da população global vai estar exposta a ondas de calor. Se a gente for para 2 graus Celsius, 34% da população global vai estar sujeita a ondas de calor. Se eu ficar no 1,5 graus Celsius, 70% dos corais de Recife vão ser perdidos. Se eu for para 2 graus Celsius, 99% dos corais vão ser perdidos. E a gente precisa deles, inclusive, né, para a captura de carbono. Então, a gente está falando de coisas muito sérias, né, vocês devem saber. Todos os países têm suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Essas metas são repassadas para as empresas. Na Europa, né, as empresas, quem é aqui de companhia aérea, na Europa deve saber, cada empresa tem uma cota para emitir, então cada empresa só pode emitir um tanto de gases de efeito estufa. Se emitir mais que isso, tem que ir para o mercado de carbono, comprar créditos de carbono, aliás, na Europa chama as European Allowances. Essas allowances, o ano passado, bateram quase 100 euros, então isso está impactando radicalmente o resultado das companhias. Então, tudo isso é para dizer assim, mudanças climáticas, aquela coisa longe, distante, concreta, não, gente. Está aqui, todo mundo vai ter que, todas as empresas, né, vão ser impactadas e vão ter que fazer a sua parte, como o vídeo aqui da Accor bem mostrou. Segundo ponto, né, as empresas, então, diante desse cenário, estão fazendo compromissos. Não só as empresas, né, como a gente acabou de ver no vídeo, mas também os investidores, né, que investem nessas empresas, cobrando por compromissos, e, principalmente na Europa, os reguladores. Então, assim, não tem mais como escapar. Todo mundo vai ter que, de alguma forma, se adaptar a essa nova agenda. Mudança geracional, né, eu já falei. A gente tem aí Millennial, geração Z, agora a geração Alpha. Pandemia, né, que trouxe, inclusive mudou, vocês devem saber isso melhor que eu, muito o perfil de viagem, né? Então, uma estada mais longa, uma viagem para a natureza, uma viagem, muitas vezes, ao invés de um hotel, a alocação de uma casa, a busca de experiências diferentes, né? Muito mais reflexão, né, dos cuidados também do lugar que eu vou me hospedar, e assim por diante. E, como eu disse, as oportunidades de diferenciação desse novo luxo, né? Virou agora uma questão de status. Eu sempre trabalhei com classe, né, ultra high net worth individuals, então, assim, indivíduos de muito grande patrimônio, e é muito claro que agora é cool ser chique. É cool você falar que você foi no restaurante, aquele restaurante famoso lá em Nova York, acho que é 11 Madison Park, que agora, né, o menu degustação é vegano. É cool você falar que você foi ali numa experiência na natureza. É cool, né, você postar foto num hotel que não tem mais aquela ostentação. É um luxo muito minimalista, muito natural. Então, isso também está mudando de forma significativa, e eu acho que é uma super oportunidade de mercado para quem atende, né, esse tipo de público.
E aí, né, como a gente aplica tudo isso na prática, né? Eu sei que alguns de vocês aqui são de companhia aérea, outros são de hotéis, outros são agentes de viagem, né? Então, acho que tem que olhar para vários níveis, né? O hotel, e aí eu sempre falo, tem que fazer sentido para a estratégia, né, daquela empresa. Então, num hotel, você vai querer fazer uma transformação profunda ou você vai começar com detalhes? Então, começa trocando a garrafa de plástico. De repente, né, ali nos comes e bebes que fica no quarto, coloca algo da comunidade local. Por que não você faz uma curadoria de experiências, né, muito mais conectadas à sustentabilidade? Ao invés de comprar os alimentos, né, em players em massa, comprar da comunidade local. Então, tem muita coisa que pode ser feita, inclusive em composição de equipe, né? Quão diversa é a sua equipe? Que tipo de transparência o cliente tem da jornada de sustentabilidade do hotel? Né, como são as lâmpadas? Então, tem uma série de coisas, né, que a serem feitas no âmbito do hotel, no âmbito das experiências, né? Então, como aquele hotel faz parte do local no qual ele está inserido, qual que é a interação da comunidade, ele prioriza contratar pessoas da comunidade local, ele, de alguma forma, tenta, né, gerar riqueza por meio da atividade local para, né, quem está ao seu redor. E o transporte, né? Por que não também os hotéis podem estimular, né, seus clientes a compensarem, no mínimo, né, a pegada de carbono do seu voo? Então, por que não criar um pacote ali de estadia que já é carbon free, ou seja, que você já oferece e cobra ali um montantinho a mais e dá segurança para o seu cliente que você compensou a pegada de carbono, né, referente ao trajeto que ele fez. Então, tem diferentes possibilidades. Aqui tem muito espaço para ser criativo. Eu acho que criatividade e nos propor aí a próxima fronteira para fazer um negócio assim, foda, de fato, um hotel, uma experiência de viagem, né, uma agência de viagem que está olhando para o futuro e trazendo as melhores experiências para os seus clientes, eu acho que é um oceano azul para quem souber aproveitar. E aí, acho que tudo depende, né, de por quê e para quem. Isso é algo que, né, o time daquele hotel, ou daquela agência, ou daquela companhia aérea acredita, ou está fazendo mais por obrigação, porque precisa ser feito de alguma forma, né? Para quem? Eu estou fazendo isso porque eu quero, né, gerar uma melhor experiência para o meu cliente, ou estou fazendo isso, né, de novo, porque está todo mundo fazendo alguma coisa, eu tenho que fazer. Então, aqui tem questões importantes, né, para serem feitas, e aí tem diferentes rotas, né? Tem uma rota de adaptação do que já está em andamento, né, seja um hotel, seja uma companhia aérea, seja uma agência de viagem, e tem uma rota de criação, né, do novo empreendimento. Por que não criar, né, uma agência de viagem especializada em turismo, sustentabilidade, mas não sustentabilidade, né, aquele roots demais, uma sustentabilidade mais conectada a um alto padrão? Por que não? Eu não conheço, eu seria cliente. Né? Então, eu acho que tem aqui uma super oportunidade. Né? No Brasil, a gente tem esses lugares maravilhosos, como a Amazônia, e tantos outros, né, que dá para fazer empreendimentos. A Iberostar já tem, né, uma experiência bem interessante, mas dá para fazer empreendimentos muito conectados e autênticos, né, com a nossa realidade, com a nossa comunidade, assim por diante. Então, aqui, se falarem, né, como que eu integro o ESG na prática? Minha resposta seria, né, é importante fazer uma análise de qual motivação, se vocês querem, né, fazer um trabalho profundo ou começar em pequenas coisas, e aí definir as coisas simples, né? Eu gosto também dessa visão de jornada, né? Isso não precisa ser de um dia para o outro. É uma jornada de transição que todos nós vamos ter que percorrer para um modelo menos intenso em carbono e, no futuro, para o modelo carbono zero. Então, quais os primeiros passos, né? Eu já dei alguns exemplos de quais poderiam ser. Então, acho que aqui fica a chamada, assim, de alguma forma, que a gente, né, precisa começar a agir e que não precisa fazer um planejamento estratégico gigantesco, gastar um monte de dinheiro, não. Dá para começar, muitas vezes, pelo simples, e muitas vezes um simples que, inclusive, vai ser mais efetivo em termos de custo, ou vai te ajudar a cobrar um pouquinho mais, ou vai te ajudar a atrair um outro tipo de público. E aí, algumas dicas, né, sobre, né, trilhar essa jornada ESG.
Transparência é muito importante, gente. Assim, acho que o que as pessoas mais ficam putas da vida é quando a empresa, né, o hotel, o que seja, quer pagar de perfeito. Sabe, não existe perfeito, está todo mundo aprendendo, isso é uma jornada, né? Muitas vezes eu posso ter resolvido a questão da água e do desperdício e de onde eu faço o despejo dos alimentos não comidos, mas não resolvi a questão da energia. Então, assim, tem muita questão para resolver e transformar. Vai demorar muitos anos, né? Mesmo esses hotéis que já nasceram, né, perfeitos, nossa, o tempo e o dinheiro investido, né, e a inteligência colocada ali foi, de fato, um projeto muito bem pensado e com muito capital por trás. Então, eu acho que aqui é muito importante, né, essa transparência. E hoje é muito difícil, né, você entrar num hotel, no site de um hotel, por exemplo, é difícil, até para mim que trabalho com o tema, eu entro ali na abinha sustentabilidade, né, nem todos têm, e tento ali, né, entender o que tem. O Booking agora criou um selinho, viagem sustentável. Mas, assim, é bizarro, porque tem um monte de coisa lá que não faz sentido nenhum. Mas a metodologia não está clara, né? Então, é muito importante essa transparência. E de que a gente está no processo, vai ter coisas que já estão alinhadas com sustentabilidade, outras coisas que não estão, e tudo bem. É um caminho. Não é só sobre selos, né? As empresas agora, nesse boom ESG, todo mundo pergunta, ai, Marina, como eu, empresa, consigo um selo ESG? Gente, ESG não é selo. Até tem alguns selos que representam um determinado avanço, uma determinada performance, mas ESG é processo, é jornada de evolução. Então, no setor da hotelaria, tem um outro selo, nada ainda muito globalmente consolidado. Eu sonho quando a gente tiver o guia Michelin dos hotéis e das experiências ESG, dos restaurantes, vai ser incrível. Mas hoje, né, eu acho que a mensagem aqui é não ficar, o que muita gente faz, tentando caçar selo, sabe? Querendo ter um site com todos os selinhos possíveis. Não é coleção de selo, é uma jornada de trabalho concreto e sério. Importante quantificar, né? Eu que venho da área financeira, sei muito bem, se a gente não justifica, lá na XP, por exemplo, se eu não justificasse, né, tanto para os clientes que investir num fundo ESG ia gerar mais retorno, quanto para a própria XP, que de montar um time, uma estrutura e fazer uma transformação numa empresa gigantesca como a XP, não ia gerar mais dinheiro, né? Então, aqui é muito importante quantificar os impactos, né, tanto sociais, ambientais, mas também os financeiros, porque é isso que vai dar cada vez mais legitimidade para essas pessoas, né, dentro do hotel, ou da agência, ou da companhia aérea, que vão estar capitaneando essas transformações. Outra coisa, agenda de carbono, não tem como fugir. E tem 3 passos nessa agenda. Reduzir. Então, como que eu posso reduzir na minha operação as emissões? Mudando a lâmpada, ao invés, né, de levar o lixo para um aterro, tendo um bioconvertor interno. Então, assim, eu evito a emissão de metano. O que eu vou fazer aqui? Onde, dentro da minha estrutura, né, como hotel ou como companhia aérea é meio óbvio, né? E até o Brasil está tentando se tornar o polo do querosene verde, o que seria bem interessante até para o Brasil, porque o Brasil poderia eventualmente ser um exportador, né, de querosene verde. Mas, enfim, tem que reduzir. O que não, nesse processo, até conseguir reduzir ao máximo, tem a compensação. O que é? Então, eu mapeio o quanto eu gerei de carbono e eu compro créditos de carbono para compensar aquelas emissões, né, que eu gerei. Mas aí, o net zero, né, de forma bem concreta, é reduzir ao máximo, compensar durante essa jornada de reduzir ao máximo, e no fim, o que sobrou, foi impossível, né, eu neutralizo, e aí tem uma forma específica ali de créditos de carbono para neutralizar. Mas acho que a mensagem aqui o importante é começar. Acho que todos nós, assim, daqui 20 anos, os hotéis vão ter outra cara, as companhias aéreas vão ter outra cara, né? Estão tendo vários testes, Airbus, Embraer, para aeronave eletrificada com hidrogênio verde. Tudo bem, talvez seja para 2030, mas no meio termo, né? Tem os SAFs, né, que são Sustainable Aviation Fuels, que o Brasil pode ser um líder na produção de biocombustível verde, que é o querosene verde. Então, assim, tem muita coisa, e eu acho que é importante, assim, para quem quer estar à frente,
não só estar à frente e se diferenciar, mas também fazer a diferença, fazer sua parte, usar o seu negócio, né, ou no negócio do qual trabalha, para ser parte da solução, é importante começar. Não importa de onde, que seja, né, trocando a garrafa plástica. E aí as mensagens finais, né? Tudo bem, talvez algumas coisas que eu estou falando aqui, vocês ainda não estejam vendo nas suas realidades. Mas a mensagem é clara, né? O futuro já chegou, ele já está aqui, ele só está mal distribuído. Então, talvez um está olhando uma questão, ou um está vendo um aspecto, o outro está vendo outro aspecto, mas a realidade é que o futuro é pautado pela sustentabilidade e pelo net zero, pela descarbonização, até a gente chegar no ponto de não ter mais, de ter emissões líquidas zero. Então, assim, não tem saída se a gente quiser continuar aqui como espécie. Isso a ciência que diz, né, é o compromisso dos países está indo nessa linha e das empresas. Então, assim, como que a gente se antecipa, inova, se adapta, sai na frente, né, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de impacto. E duas provocações finais, né? Como que o turismo pode ser um instrumento de transformação ao colocar as pessoas tão perto de natureza, de belezas, de outras culturas? Gente, assim, as pessoas só começam a se importar com a Amazônia de verdade quando elas foram lá. Tenho certeza que o Zé, que eu não sei onde ele está aqui, ele deve ter voltado da Amazônia com uma visão totalmente diferente. Ele passa a se importar. Então, na minha experiência, quem mais se deparou, vivenciou, experienciou as belezas do mundo, essa natureza incrível e as culturas, mais se sensibiliza e mais quer fazer sua parte. Então, o turismo tem um papel fundamental por aproximar as pessoas com o mundo, em provocá-las, estimulá-las, né, a mudar e a repensar suas escolhas, para que a gente tenha uma vida que, sim, seja plena, no qual a gente satisfaça nossos objetivos pessoais. Ninguém está falando aqui para abrir mão de viagem e de consumo, pelo contrário, mas como a gente faz isso de uma forma, né, mais sustentável e que não prejudique os nossos filhos e netos. E, por fim, né, e eu gosto muito dessa frase, como que a gente pode impactar positivamente os lugares no qual a gente visita, para que a gente não seja só takers, né? Só pessoas que saem de lá levando daquela cultura, deixando lixo, né? E levando coisas daquela cultura, e como a gente se torna pessoas que deixam também marcas naquele lugar que a gente visitou. E isso tem muito a ver com experiências, né? Então, como eu me aproximo da realidade local, como eu deixo dinheiro na economia local, como eu como a comida local, como eu interajo com as pessoas locais, como eu aprendo, também deixo meu aprendizado, né? Então, assim, eu acredito no turismo como uma ferramenta chave de transformação para a gente garantir um futuro sustentável, e espero, nesses minutinhos, ter conseguido passar um pouco a mensagem disso aqui não é blá, 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 isso aqui não é sustentabilidade chata, isso aqui é estratégia de negócio e de investimento, para que o setor de turismo seja sustentável no longo prazo. Então, deixo aqui meus contatos e agradeço a atenção de vocês. Marina, muito obrigada, mas eu agora vou precisar, Zé, tu vai me desculpar, mas eu vou quebrar o protocolo. Eu estava lendo aficionada pela tua apresentação e eu queria aproveitar e assim compartilhar dessas duas últimas colocações que tu fez e compartilhar com vocês um sonho que eu tenho. Posso, Zé? A gente tem lá em Canela o terceiro ponto turístico mais visitado do Brasil, que é a Cascata do Caracol. A Cascata do Caracol... tem que ir? A Cascata do Caracol era do meu bisavô, foi desapropriada pelo governo do estado em 1950, mais ou menos. E o meu sonho é a gente conseguir despoluir a água do Arroio Caracol. Então, o meu sonho é a gente conseguir unir numa mesa secretarias, prefeituras de Gramado, de Canela, poder público, meio ambiente, para a gente conseguir fazer esse trabalho. Eu quero aproveitar e contar contigo, com a tua ajuda. Claro. A gente já está iniciando um trabalho de consultoria na nossa operação da Broker, para entender como é que a gente pode, aos pouquinhos, bem como tu falou, né, sim. Melhorar as operações, mas esse é um sonho que eu tenho. Ai, que legal. Aí aproveitei para dividir nesse momento aqui importante, e que as pessoas, vocês, quando forem visitar Gramado, Canela, possam algum dia tomar banho na água do Arroio Caracol. Parabéns pela tua apresentação. E eu quero destacar também aqui, Zé, que eu estou muito feliz
de ver mais mulheres aqui no palco do Fórum Panrotas, né? E que a gente possa melhorar cada vez mais isso. Né, gurias?